Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Lembra que Jesus disse que a casa cujo fundamento é correto não se abalará quando as tempestades vierem? Aquele que crer, não se apresse. Por que em Sião? Por que estabelecer em Sião? Nos dias de Davi, nos tabernáculos de Davi, em Sião, vimos rapidamente o significado de um céu aberto. Se obedecermos os ensinos de Jesus, estes conduzirão o tabernáculo de Davi às nossas igrejas com o céu aberto. Aqui pudemos ter uma ideia de como as igrejas serão no final dos tempos. Foi um lugar onde o céu estava aberto e o poder e glória de Deus se manifestaram. O Senhor quer nos levar a essa posição, mas as pedras fundamentais devem estar estabelecidas. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, tudo o que Paulo e os outros apóstolos ensinaram estavam baseado nesse fundamento. Assim, devemos voltar e entender o significado desse fundamento. Temos que entender que o que Jesus falou deve ser um critério em nossas igrejas. Muitas igrejas perderam esse padrão. Outro dia, uma pessoa me disse que ela falou para o pastor que ela estava morando com esse rapaz e que o pastor disse que tudo estava bem, desde que ela tivesse somente um parceiro. Não está certo. O casamento é um contrato diante de Deus e homens. A Igreja Ocidental tem se afastado da firmeza do fundamento dos ensinos de Jesus. Agora há um padrão de Deus requerido de nós. No passado, frequentemente ensinamos tudo aos novos convertidos, exceto o ensino de que eles devem se tornar como Jesus, a pedra fundamental. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa, sua vida, sua igreja sobre a rocha. Disse Jesus em João 14:21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, preste atenção ao que ele fala, e me manifestarei a ele. Ele falou, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, aquilo que Jesus disse, e os guardaste, é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No grego, a palavra manifestar é uma das palavras mais fortes quanto à presença literal do Senhor. Verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui vemos a mesma coisa. Vamos redimir nosso tempo. Efésios 5:14. Pelo que diz, Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, dará luz. A Igreja Ocidental tem declinado por vários anos. No entanto, as coisas são diferentes nos países de segundo e terceiro mundo. Os cristãos nessas nações estão florescendo, mas isso não está acontecendo na Igreja Ocidental. Por quê? Porque deixamos o critério de lado, abandonamos a pedra angular. Notamos a ausência do certo e errado literais. Deus estabelecerá um padrão nas igrejas que é o próprio Senhor, sua natureza, seu caráter. A pedra fundamental firme. É realmente muito importante entender isso. Sim, verdadeiramente é. Temos que voltar às coisas básicas. O ponto de referência máximo é o Senhor Jesus. Atualmente estamos em meio à transição para ver se nós e nossas igrejas ficaremos para trás. Algo que determina isso grandemente é o critério que temos em nossas igrejas, que são os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos aproximando do final dos tempos. 2 Pedro 3:8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele disse para não se esquecer desta única coisa, ou seja, é importante. Não se esqueça dessa única coisa. Por quê?
Um dia são 1000 anos e 1000 anos um dia. Muito importante. Ele disse para não se esquecer. Podemos calcular datas usando genealogias nas escrituras que existem por cerca de 6.000 anos desde a criação de Adão. Um dia são 1000 anos. Vemos claramente que nos aproximamos do final da era. Isso é bem claro. Durante o tempo dos juízes houve ambiguidade e por isso é difícil obter um tempo exato, mas basicamente estamos nos aproximando do 7º dia, entrando no reinado milenar de Cristo. Estamos vivendo entre o pôr do sol e o raiar. Atos 3:21, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. A restauração de tudo não é somente as coisas que a igreja primitiva bíblica tinha, vai além disso. Os anos e eras passaram e agora é o final do 6º dia, 6.000 anos. O reinado milenar de Cristo está próximo e a batalha final entre as trevas e a luz está sobre nós. Você tem que ter o critério correto, a pedra fundamental, em nossas vidas e em nossas igrejas, se formos sobreviver tudo isso. Um novo dia para esse planeta jaz às portas. Não é o fim do mundo, é o início de um novo mundo. Uma transição existe aqui e agora. Gostaria de encerrar com uma leitura. Barnabás não é muito citado na Bíblia. Ele era um judeu cipriota. Em Atos 14:14, ele é mencionado como um apóstolo. Atos 4:36 também fala sobre ele. Ele escreveu um livro, apesar de não ter sido selecionado como escritura cânone. Ele acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. Apesar de pouco sabermos a seu respeito, ele escreveu esse livro chamado O Livro de Barnabás. Ele escreveu muito a respeito da era que vivemos atualmente. Vamos encerrar com Barnabás 13:2-5. No início da criação, ele, falando de Deus, faz menção do Shabat. Deus fez em seus dias as obras de suas mãos e os terminou no 7º dia. E ele descansou no 7º dia e o santificou. Considere, meus filhos, o que isso significa. Ele as terminou em 6 dias. Ele terminou tudo em 6 dias. Este é o significado disso. Disse ele, em 6.000 anos o Senhor trará todas as coisas ao fim, pois com ele um dia é como 1000 anos. E ele testificou dizendo, veja, esse dia será assim, como 1000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, 6.000 anos, todas as coisas serão cumpridas. Estamos exatamente nessa posição. Não temos muito tempo para arrumarmos as coisas. Pastores, indivíduos, arrumem suas igrejas. Voltem aos fundamentos básicos, os ensinos de Jesus. Você não pode compreender as epístolas sem primeiro entender os ensinos de Jesus, pois são o fundamento delas. Ao invés disso, digo, acorde adormecido. Comece a entender as coisas corretamente. Vejamos uma pessoa comum que dorme 7 horas por noite. Quando ela tiver 20 anos, ela já dormiu o equivalente a 6 anos. Surpreendente, não é? Quando ela chega aos 40 anos, ela já dormiu por 11 anos. Imagine ter passado 11 anos de sua vida adormecido. Aos 50 anos, 14 anos adormecida. Ao chegar aos 70, as coisas ficam assombrosas. A pessoa literalmente passou 20 anos adormecida. É algo assustador. Portanto, acorde você que está adormecido. Não nos resta muito tempo. Acorde e se levante dentre os mortos, e Cristo te dará vida. Redima o tempo, pois os dias são maus. Você tem que recuperar o tempo. Redimir significa comprar o tempo de volta. Resta-nos pouco tempo. As trevas estão invadindo esse mundo. As tempestades estão vindo. A glória do Senhor será revelada. As igrejas que não têm a pedra fundamental como seu alicerce cairão. Elas simplesmente desaparecerão. Algumas igrejas enormes simplesmente desaparecerão da face da terra. Isso é sério. Edifique a sua casa sobre a rocha,
e a Bíblia diz que você sobreviverá às tempestades vindouras. Essa rocha é o que o Senhor Jesus ensinou e sobre este os apóstolos edificaram.